A paz do Senhor Jesus. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive no início da minha caminhada. Eu hoje tenho 22 anos de caminhada no Evangelho. E antes de eu completar um ano na presença do Senhor, eu fui num culto e Deus usou um profeta para dizer para mim assim, era um sábado à noite. Daqui a 7 dias, Deus vai te dar uma grande vitória. E foi passando-se os dias, passou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira, ali no prazo, era culto de libertação na igreja que eu congrego, e eu tinha sido escalado para pregar. Embora ainda fosse, entre aspas, um novo convertido, Deus já tinha me chamado para a palavra. E quando eu estava pregando, eu me lembro que eu preguei em Romanos, algo... todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. E eu preguei. Chegou um momento da pregação, eu comecei a dizer: cadê os milagres? Cadê isso? Cadê aquilo? O que eu estava pregando estava certo, estava dentro da Bíblia. Eu não falei nenhuma heresia. Mas a maneira que eu me expressei não agradou a Deus. E quando acabou o culto, nesse dia tinha umas 100 pessoas na igreja. E quando terminei a pregação, voltei para o meu lugar, para o meu banquinho, e foi dada a oportunidade para as revelações. Quem teve algo da parte do Senhor para entregar? E a primeira revelação que teve foi para mim. Uma irmã saiu lá do lugar dela, onde ela estava, e veio até onde eu estava e falou: Deus manda te perguntar, quem te colocou como juiz? Olha quantas pessoas você machucou. E ali foram palavras pesadíssimas. Eu chorei muito nesse dia. A igreja cheia. Eu baixei minha cabeça no banco, comecei a chorar. O culto acabou, eu não conseguia levantar a cabeça. A vergonha de encarar as pessoas. E é claro que nessa hora a dúvida do nosso coração, será que foi Deus? Quando olha a porta aberta, olha a chave, olha a vitória, ninguém pergunta se foi Deus. Mas quando é uma exortação, uma repreensão, e eu ali chorando, fui o último a sair da igreja nesse dia. Eu perdi as forças para andar, minha perna, sabe quando parecia que eu tinha tomado uma descarga elétrica. Eu cheguei a pedir pro irmão que estava fechando a igreja se eu não podia dormir dentro da igreja, porque eu não tinha nem vontade de levantar dali para ir para casa. Ele falou: não pode, irmão. E eu levantei e, saindo do culto com o coração ainda em dúvida se era realmente Deus que tinha feito aquilo comigo, e um irmão, um presbítero, me abraçou e falou assim: irmão, recebe porque foi de Deus. Eu fui para casa chorando muito. Naquele dia eu pedi até mesmo a morte a Deus: Senhor, me leva, me prepara. Aí Deus me lembrou: lembra da vitória que eu disse que ia te dar? Eu falei: meu Deus, isso é vitória? Isso é vitória? Passei a maior vergonha da minha vida e isso é vitória? E Deus falou no meu coração: tu não entende hoje, mas um dia tu vai me agradecer. E eu passei a semana pedindo perdão, porque como Deus tinha falado que eu magoei pessoas e eu não sabia quem eu tinha magoado, da maneira que eu me expressei, todo mundo que eu lembrava que estava naquele culto, eu pedia perdão. Teve um que falou assim: não, irmão, aquela irmã exagerou, Deus não faz isso não, Deus não envergonha ninguém. Eu falei: não, irmão, foi Deus sim, Deus usou a irmã, Deus falou que ia me dar uma grande vitória, e essa foi a minha grande vitória. E ali, depois daquele dia, eu entendi que falar de Deus é algo que nós devemos estar com o coração totalmente puro. Tem pessoas usando a palavra de Deus para machucar, para ofender. Tem pessoas que estão com problema com o irmão na igreja, espera ter uma oportunidade no culto, pega a palavra de Deus e lança indiretas através da Bíblia para os irmãos, para a pessoa que ela está com uma certa indisposição. E isso vai ser cobrado duramente no dia do juízo. Porque Jesus falou em Mateus que por nossas palavras nós seremos justificados ou condenados. Ainda mais quando nós estamos falando de Deus. Eu vejo tanto pregador sendo ignorante, tanto pastor se sentindo dono de ovelha. E naquele dia Deus mudou meu ministério.
Naquele dia Deus me ensinou que para pregar a palavra tem que ter temor. Por mais dura que seja a mensagem que Deus colocar nos nossos lábios, mas o nosso coração tem que estar em temor. Porque perfeito só tem um, que é Deus. Nós temos a missão de falar a verdade sendo mentirosos, porque a Bíblia diz que todo homem é mentira. Verdade é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós devemos ser apenas mensageiros da palavra. João Batista chamou raça de víboras. Em 22 anos de evangelho, Jesus nunca mandou chamar ninguém de raça de víboras. Se Deus mandou ali João Batista, como eu creio, João Batista é João Batista. Eu não sou João Batista. Se um dia Deus mandar eu falar assim com alguém, eu vou falar, mas até hoje Deus não mandou falar. Então, pregar a palavra tem que se pregar com temor. Fazer a obra tem que se fazer com temor. Pastorear ovelhas tem que se fazer com temor. Na verdade, o pastor de uma igreja ele tem que ser o servo de todos, porque Jesus fala que o maior é aquele que serve. Tem pastor se sentindo dono de ovelha. Não leu ainda o que Pedro escreve em 1 Pedro capítulo 5. Pedro ele fala que ele era presbítero, ele fala aos presbíteros, eu que também sou presbítero. Ele fala, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo dele cuidado, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, e nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Muito pastor não leu esse versículo ainda. Se não mudava suas atitudes em relação aos irmãos. Pastor ignorante que ofende. Uma coisa é corrigir. Uma coisa é pregar a verdade. Outra coisa é ofender. Se alguém se ofender, que se ofenda com a Bíblia. Se alguém se ofender, que se ofenda com a verdade que saiu dos nossos lábios. Como diz Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, que fale segundo as palavras de Deus. Mas tem gente que até o diabo chama o diabo, é o filho do cão, cara de abutre. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, quando contendia pelo corpo de Moisés, Miguel, quando contendia contra Satanás pelo corpo de Moisés, essa passagem está lá na Epístola de Judas, um livrinho pequenininho antes de Apocalipse, o Miguel fala para Satanás, o Senhor te repreenda. Miguel não ousou lançar a palavra de maldição contra Satanás, mas disse, o Senhor te repreenda. E tem pessoas falando tanta coisa. Então, aquele dia foi uma grande vitória que Deus me deu, através de uma repreensão. Eu não saí falando mal da profetisa que Deus usou, eu não saí caluniando, eu me humilhei, e a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Deus te abençoe.